Graça e paz, meus irmãos. Vitórias na presença, fracassos sem Deus. Vamos falar do rei Davi. Veja bem, meu irmão, as vitórias de Davi quando permanecia na presença de Deus. Ele vencia todas. Quando ele estava na presença de Deus. Antes de qualquer batalha, meu irmão, Davi buscava Deus, consultava Deus. 1 Samuel capítulo 23, versículo 2, e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai. Está entendendo? Davi não tomava decisões sozinho, ele consultava ao Deus Todo-Poderoso. Davi e Golias, vitória pela fé. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Tu vens a mim com espada, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, Davi venceu não pela força, mas pela presença do Deus Todo-Poderoso nas suas batalhas. Davi pergunta novamente em 2 Samuel capítulo 5, versículo 19. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? E Deus respondeu. Ele não confiava na experiência passada da vida dele. Ele dependia, meu irmão, de Deus todos os dias. Dependência contínua, diária. 2 Samuel 5, 23 ao 24. Não subirás, rodeai por destras. Então o Senhor saiu diante de ti. Cada batalha tinha uma estratégia diferente, meu irmão. Porque Deus queria dependência, não rotina da parte de Davi. Ele queria que Davi fosse dependente dele. Davi representa o homem que vive em comunhão com Deus. Nessa parte da história de Davi. Busca direção antes de agir. Reconheça que a vitória vem do Senhor. A presença de Deus antecede a vitória. Não era a habilidade de Davi que fez ele vencer as batalhas quando ele permanecia na presença de Deus. Era a presença de Deus com Davi. A aplicação para hoje, para nossos dias, é relacionada a isso. Quando você vive na presença, Deus te dá direção, irmão. Deus te dá estratégia, Deus te dá a vitória quando você vive na presença de Deus. O segredo não é lutar melhor, é andar com Deus. Tem nada a ver de lutar melhor, de ser um melhor, mas sim ter a presença do Deus Todo-Poderoso. Agora os fracassos de Davi quando se afastou da presença. Olha o contraste, o começo da queda. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. No tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. O primeiro erro não foi o pecado, foi estar no lugar errado, não consultar Deus sobre o que ele iria fazer. Davi não consulta Deus, diferentemente de antes, como a gente viu. Agora Davi não ora, não busca direção, age por conta própria. Decide ficar em casa em período de guerra. O pecado com Betseba, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 4, diz assim: então Davi mandou buscá-la e entrou a ela. Quando um homem se afasta da presença, ele perde o controle espiritual. As consequências são adultério, mentira, assassinato de Urias, juízo sobre sua casa. O confronto de Deus em relação àquilo que Davi escolheu para si mesmo. 2 Samuel 12, 7. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Deus não ignora o pecado, ele confronta. O profeta foi até ele, contou uma história e disse que ele era o homem que estava pecando contra Deus. Davi não perdeu a unção de um dia para o outro. Não foi dessa forma que ele perdeu. Ele perdeu a sensibilidade espiritual, irmão. Quando um homem para de buscar a Deus, ele fica sonolento espiritualmente. Ele começa a confiar em si mesmo. Seus desejos no coração dele falam mais alto do que a razão. Ele toma decisões sem direção divina. O pecado é consequência de uma vida sem vigilância espiritual. Por não estar buscando a presença de Deus, você fica assim, irmão. Você pode conhecer a Deus, ter experiência com Deus, já ter vencido batalhas e ainda assim cai.
se parar de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Vitória